Muitas pessoas têm tábuas Ouija esquecidas em algum canto de seus armários, acumulando poeira ao longo do tempo, e a maioria delas provavelmente nunca as utilizou. Descobri o que eram as tábuas Ouija quando eu tinha 16 anos. Ao perguntar aos meus pais se tínhamos uma delas em casa, minha mãe confirmou que sim. Ela tinha uma guardada em algum lugar no armário junto com todos os jogos de tabuleiro. Esse armário ficava no porão, perto da lavanderia, um pequeno espaço repleto de antiguidades e objetos dos meus pais. Minha curiosidade me levou a querer experimentar uma tábua Ouija, pois eu tinha uma leve tendência à superstição. Pedi à minha mãe que me ajudasse a vasculhar o armário sem bagunçar a organização cuidadosa que ela havia mantido ali. Eventualmente, encontramos uma caixa empoeirada que simplesmente dizia Ouija e apresentava duas mãos segurando a peça que se movimenta pelo tabuleiro, chamada de prancheta. A caixa estava desgastada nas bordas, apesar de minha mãe afirmar que eles a haviam utilizado apenas algumas vezes. Minha primeira ação foi enviar mensagens para alguns amigos, convidando-os a usar a tábua Ouija comigo naquele fim de semana, quando eu estaria em casa sozinho para aumentar a tensão. Meu amigo Liam, que tinha 17 anos e acesso a um carro, pegou meu amigo Jack e eles vieram imediatamente. Era por volta das 21 horas, já estava escuro, naturalmente, e meus pais estavam fora por algumas noites. Meu irmão mais novo, 2 anos mais jovem que eu, o Adam, também estava em casa, então eu o convidei para participar. Decidimos jogar no chão do loft, que havia sido convertido em meu quarto. Desligamos as luzes e acendemos uma lanterna, posicionando-a no canto do quarto, apontada para a tábua. Todos nós 4 nos sentamos de um lado da tábua, segurando a prancheta, e começamos a fazer perguntas. A atmosfera estava carregada de expectativa e nervosismo. Nenhum de nós tinha feito isso antes, então começamos com perguntas básicas. Eu disse, se há alguém aí, mova a prancheta. E pela primeira vez ela começou a se mover em direção à palavra sim. Adam perguntou, quantos anos você tem? E a prancheta se moveu dos números 6 para 7, formando 67. Nós nos olhamos, e embora eu suspeitasse que um deles estava movendo, tenho certeza de que os outros também pensaram o mesmo. Todos nós continuamos jogando e mantivemos a imersão. Fomos revezando fazendo perguntas. Eventualmente perguntei ao tabuleiro, você é um demônio? E a prancheta foi até a palavra sim. Nesse momento, todos nós rimos e quebramos a imersão, sabendo que alguém estava brincando. Mas então a lanterna se apagou e todos nós paramos de rir e ficamos realmente assustados. Alguém perguntou, quem fez isso? Mas estava claro que nenhum de nós havia mexido na lanterna. Ela estava no canto do quarto. Arrastei-me até lá para pegá-la e continuei apertando o botão, mas ela não voltava a acender. Liguei meu abajur e vi as expressões assustadas no rosto dos meus amigos e do meu irmão. Eu disse que foi o momento mais aterrorizante para a bateria acabar. Mas também parte de mim acreditava que não era uma coincidência. Paramos de jogar após esse momento e até saímos do meu quarto para ir para o quintal, porque todos nós estávamos assustados de estar na casa naquele momento. Eu tive que dormir naquele quarto naquela noite, e quando meus amigos saíram e Adam eventualmente adormeceu, eu sabia que também tinha que dormir. Coloquei a tábua Ouija de volta na caixa e a levei para baixo, para fora do meu quarto. Senti-me estranho em dormir no mesmo quarto que ela naquela noite. Assim que apaguei a luz, tentei adormecer imediatamente. Estava passando cerca de 1 hora deitado no meu telefone, como era meu costume, quando comecei a entrar em um estado de quase adormecimento. Foi nesse exato momento que ouvi um estrondo vindo do meu armário. De imediato, sentei-me na cama e olhei na direção da porta do armário. Liguei o abajur ao lado da cama e me encaminhei na direção do armário. Era um pequeno closet onde eu mantinha algumas roupas. Na parte externa do armário, havia um interruptor que acionava uma única lâmpada lá dentro. Liguei-a e olhei através da fresta na parte inferior da porta. Parecia que havia 2 sombras, como se fossem pés, projetadas do lado de dentro da porta. Assim que percebi isso, comecei a gritar pelo Adam e corri em direção ao quarto dele.
Expliquei a ele o que acabei de ver e o levei para o meu quarto para mostrar a ele. Quando ele chegou ao meu quarto, a luz no armário ainda estava acesa, mas as sombras na parte inferior da porta não estavam mais lá. Abri a porta e não havia ninguém no closet, mas algo estava no chão. Era uma caixa de madeira que eu tinha feito nas aulas de arte, onde costumava colocar lembranças da infância. De alguma forma, ela havia caído e seu conteúdo estava espalhado pelo chão. Não havia corrente de ar no mundo que pudesse tê-la derrubado. Não fazia sentido lógico. Naquela noite, dormi na cama dos meus pais e continuei a fazê-lo na noite seguinte e por uma semana depois disso. Eventualmente voltei a dormir na minha própria cama, mas nunca esqueci aquela noite. Não toquei em uma tábua Ouija desde então. Nunca tinha usado uma tábua Ouija até estar na casa dos 20 anos. Nunca foi algo que me interessou, mas meu amigo George estava brevemente conversando com uma garota que estava envolvida nesse tipo de coisa. O nome dela era Mandy, e ela gostava de explorar lugares abandonados e supostamente assombrados. Certo dia, ele me convidou para acompanhá-lo, juntamente com uma amiga, a uma casa abandonada, que supostamente estava assombrada, localizada a cerca de meia hora de carro de distância. Ele garantiu que a amiga era bonita para me atrair a ir. Como não tinha nada planejado para aquela noite, pensei, por que não? Sabíamos que seria tarde da noite. George passou para me buscar primeiro, por volta das 23 horas, e depois dirigimos para pegar as meninas. Eu já havia conhecido Mandy uma vez, mas ainda não conhecia a amiga dela. A amiga dela, Carly, tinha cabelos vermelhos, um piercing no nariz e tatuagens no braço direito. Mandy já tinha ido a essa casa antes e disse que era um lugar com muita atividade paranormal, um termo que eu nunca tinha ouvido até aquele momento, mas que obviamente pude entender o significado. Sorri um pouco quando ela disse isso porque, honestamente, eu não acreditava no paranormal, então achei um pouco engraçado. Mandy trouxe uma grande sacola consigo e durante a viagem, perguntei o que tinha dentro. Foi quando ela tirou uma caixa de tabuleiro Ouija e depois uma vela. George então disse: "Ah, essa é a surpresa." Aparentemente, a surpresa de Mandy para George era que usaríamos uma tábua Ouija naquela casa abandonada. Para ser sincero, isso não parecia muito divertido para mim, mas eu estava lá pela aventura. Mandy indicou a George onde estacionar quando chegamos lá. Era uma rua muito escura, sem iluminação pública, com um campo aberto de um lado e árvores do outro. A entrada da casa estava bloqueada por um portão, então tivemos que caminhar a partir dali. Passamos por uma floresta que nos levou ao quintal da casa. A partir daí, Mandy nos levou até a janela dos fundos pela qual ela havia entrado da última vez. Estava um pouco alta, então tivemos que ajudar as meninas a subir e depois subimos nós mesmos. Exploramos a casa por um tempo. Todos os móveis ainda estavam no lugar, mas estavam em péssimo estado. Era evidente que a casa não era habitada há décadas. Apesar de não ser alguém que se assuste facilmente, tenho que admitir que estar lá dentro à noite era verdadeiramente assustador. Imagino que teria sido aterrorizante estar sozinho naquele lugar. O silêncio era absoluto, apenas interrompido pelo som dos nossos passos nos assoalhos rangentes. Na parede, havia alguns retratos antigos de pessoas pendurados. Pareciam ter sido tirados nos anos 50, o que me fez questionar a idade dessa casa e qual era a história por trás dela. Provavelmente o casal que morava ali faleceu e não havia mais familiares para reivindicar a casa. Mandy preparou o tabuleiro no chão e acendeu 2 velas. Eu podia perceber que ela estava realmente envolvida com esse assunto. Ela tomou a iniciativa, fazendo uma série de perguntas espirituais. No entanto, a peça da prancheta não se moveu nas primeiras perguntas, enquanto ela continuava perguntando se havia alguém ali, se alguém podia ouvir, etc. Eventualmente, ela começou a soletrar a palavra hello. Eu olhei para George, que retribuiu o olhar,
Mas as garotas estavam sérias e até disseram: "Pare de rir por respeito." Parei de sorrir e assumi uma expressão séria. Mandy perguntou: "Qual é o seu nome?" E a prancheta começou a se mover lentamente pelo tabuleiro, soletrando o nome Gregory. Em seguida, ela perguntou: "Há quanto tempo você está morto?" E a prancheta se moveu para soletrar: 30 anos. Eu não acreditei em nada disso nem por um segundo. Eu sabia que Mandy ou Carly estavam fazendo isso. Isso continuou por algum tempo, e nós participamos da brincadeira até que ouvimos um estrondo alto vindo do andar de cima da casa. Todos nós saltamos e soltamos a prancheta. George perguntou: "Tem alguém lá em cima?" E Mandy insistiu que poderia ser Gregory. Mandy e Carly colocaram as mãos de volta na prancheta e perguntaram a Gregory se ele tinha feito aquele barulho. George e eu as interrompemos e dissemos que precisávamos sair, pois alguém poderia estar lá em cima tentando nos assustar. Assistimos enquanto a prancheta se moveu para a palavra sim. Nesse ponto, George e eu estávamos convencidos de que as garotas estavam nos pregando uma peça e que tinham alguém lá em cima tentando nos assustar. E então ouvimos passos acima de nós. Não havia como negar que esses sons eram de passos. George e eu concordamos em subir as escadas para investigar, esperando encontrar alguém tentando nos pregar uma peça. As garotas continuavam dizendo para voltarmos, mas subimos os degraus extremamente rangentes e entramos na primeira porta aberta que encontramos. Era um quarto. Os móveis e tudo no quarto estavam em estado avançado de decomposição. Havia uma porta no canto do quarto, provavelmente um armário. A porta estava entreaberta, e sussurramos um para o outro que achávamos ter ouvido algo dentro do armário. Coloquei o dedo nos lábios para pedir silêncio, e começamos a escutar atentamente. Então, ouvimos uma respiração clara vindo de trás da porta. Saímos do quarto rapidamente e descemos as escadas, na esperança de encontrar as garotas na sala de estar. No entanto, elas tinham desaparecido. As velas, a tábua Ouija, tudo estava lá, mas agora a casa estava envolta em escuridão. Não ouvimos quando elas saíram sorrateiramente. Saímos pela janela novamente, às pressas, e corremos para o carro. George tentou ligar para o telefone de Mandy várias vezes, mas ia direto para a caixa postal. Ela o bloqueou. Elas não estavam em lugar nenhum. Fomos direto para o carro e voltamos para casa. George nunca ouviu falar dessa garota novamente. Eles só saíram juntos 2 vezes, e ele não sabia onde ela morava ou qualquer outra coisa sobre ela. Formulamos nossa própria teoria maluca de que elas estavam de fato tentando nos prender de alguma forma, e os passos lá em cima eram de alguém que elas conheciam. Também é possível que elas nunca tenham saído da casa e que estivessem se escondendo em algum lugar lá dentro. Para os mais supersticiosos, pode-se acreditar que realmente conversamos com um espírito e que algo mais sobrenatural estava acontecendo. Em outubro de 2015, quando eu estava no 3º ano do ensino médio, entrei na minha fase de terror, quando estava obcecado por tudo o que era assustador e sobrenatural. Com o Halloween se aproximando, eu também estava lendo muitas histórias assustadoras sobre tabuleiros Ouija e experiências das pessoas com eles. Minha curiosidade estava aguçada, então encomendei um tabuleiro Ouija na Amazon. E quando ele chegou, esperei por uma noite em que nossos pais não estivessem em casa para usá-lo. Convenci minha irmã mais nova a experimentá-lo comigo. Estávamos na mesa de jantar com as luzes reduzidas, ambos segurando a prancheta. Fiz algumas perguntas ao tabuleiro e minha irmã e eu saímos, pois estava meio estranho e engraçado. Comecei a mover a peça ao redor, tentando assustar minha irmã, mas ela sabia que era eu quem estava fazendo isso. Depois de alguns minutos, começamos a ficar entediados e minha irmã queria parar. Eu disse: "Vamos tentar por mais alguns minutos." Depois de esperar um pouco mais para ver se a prancheta se moveria por influência de alguma entidade invisível,
Decidimos desistir. Minha irmã foi para o quarto dela e eu fui para o meu. Continuei pesquisando histórias sobre tabuleiros Ouija online e lendo as experiências das pessoas. Em seguida, procurei o motivo de não ter funcionado para nós. Outras pessoas disseram que, na primeira vez que usaram tabuleiros Ouija, nada aconteceu. Decidi tentar novamente naquela noite por volta da 1h da manhã, quando minha irmã já estava dormindo. Desci novamente para a sala de jantar e diminuí as luzes. Mais uma vez tentei usar o tabuleiro Ouija, fazendo perguntas semelhantes às que havia feito algumas horas antes, mas em voz mais baixa para não acordar minha irmã. Segurei a prancheta com ambas as mãos, esperando que ela se movesse, mas ela nunca se moveu. Em vez disso, ouvi sons vindo de cima. Eram passos suaves e poderiam ter sido minha irmã. Talvez ela tenha me ouvido lá embaixo. Os passos foram seguidos por uma voz feminina abafada, mas não parecia exatamente a voz da minha irmã. A voz vinha diretamente de cima de mim. O quarto acima da sala de jantar era o quarto do meu irmão mais velho, que estava na faculdade e não estava em casa. Minha irmã não teria motivo para estar lá. Subi as escadas em silêncio e ouvi a voz ficando mais alta conforme me aproximava do quarto do meu irmão. Ela vinha de lá. Eu estava curioso para saber se minha irmã estava pregando uma peça em mim, alterando sua voz para parecer mais grave e me assustar. Cheguei à porta e encostei o ouvido nela. Ouvi a voz de uma mulher mais velha. Não sabia como minha irmã poderia estar fazendo uma voz assim. No início, não entendi o que estava sendo dito, até perceber que a voz repetia: "A vovó está aqui, George", uma e outra vez. Era a voz da minha falecida avó. Senti cada pelo do meu corpo se arrepiar. Abri a porta e acendi a luz, mas não havia ninguém lá dentro. A voz havia parado. Corri para o meu quarto, fechei e tranquei a porta e me encolhi sob as cobertas. Sentia que o quarto estava girando e não conseguia formar pensamentos racionais sobre o que acabara de acontecer. Era vívido demais para ter sido imaginado. Quando finalmente me acalmei, fiz uma oração antes de tentar dormir, ou pelo menos tentar dormir. Passei a noite toda acordado. Ainda me lembro desta noite com a mesma vivacidade, 8 anos depois.